Drake, Que foi? cadê a porta? Fala, seus mal diagramados! Apesar das polêmicas e reviravoltas na política, a semana que passou fez a população mundial ter hiperfoco na história do submarino que levava 5 bilionários para visitar os destroços do Titanic e acabou pegando um atalho para ver o professor Olavo de Carvalho. Com tecnologia relativamente inferior à de uma Air Fryer britânia e sem regulação de nenhum órgão de controle americano, a embarcação era controlada por um joystick da Multilaser, tinha o mesmo espaço interno de banheiro de ônibus intermunicipal e não possuía janelas, o que obrigava os passageiros a ver a sucata submarina por um monitor VGA positivo. Uma ideia que parecia bastante estúpida se provou que de fato era exatamente isso mesmo. Mas tenho que reconhecer, essa tragédia provou que ao menos estamos evoluindo enquanto humanidade. Se há 10 anos estaríamos neste momento subindo hashtag somos todos bilionários da lata de óleo pressurizada, hoje apenas rimos com respeito de quem buscou incessantemente morrer de forma patética porque não sabia mais como gastar a própria fortuna. E se até o enteado de um deles foi em um show do Blink-182 e tava chavecando gostosas no Twitter enquanto o padrasto agonizava no fundo do mar, não vai ser eu quem terei empatia. Mas claro que a política teve debates tão profundos quanto esse na semana que passou, como por exemplo o arranca-rabo entre Fabiano Contarato e Sérgio Moro durante a sabatina para a aprovação da indicação de Cristiano Zanin como novo ministro do STF. O Marreco, aliás, interpelou o advogado baseando toda a sua fala em achismos, notícias de zap e boatos que ele leu no Facebook. Um parlamentar oligofrênico que dá esperanças a todos que sofrem com síndrome de impostor. Se ele chegou ao cargo de juiz, qualquer um consegue. A menos, claro, que o concurso que ele prestou tenha sido alvo de alguma fraude. Mas quanto a isso, eu não tenho nem provas e nem convicção. E tivemos ainda ex-diretor da PRF Silvinei Vasquez vai à CPMI dos atos antidemocráticos e houve que até a loucura conseguia impedir barreiras de patriotários nas estradas enquanto a polícia rodoviária fazia corpo mole. Assim como Dona Bela da escolinha do professor Raimundo, Damares Alves continua apenas pensando naquilo. Marcos Duval é largado pela esposa, passa mal e deixa a CPMI. E Lula compra briga com o prefeito de Campinas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Sinceramente, eu sei poucas coisas sobre o Zanin, como por exemplo que ele foi advogado de Lula e também xingado por um atormentado enquanto escovava os dentes no aeroporto, lembra? Vagabundo. Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Aliás, isso é até uma coisa desabonadora sobre ele. Afinal, que tipo de obcecado por higiene escova dentes no banheiro público? Mas com Trident já era brother. Porém, claro que mesmo sem saber muito sobre o próximo ministro do STF, posso ter a certeza que ele é melhor opção que o Sérgio Moro e também não será pior que o Cássio Conká e o terrivelmente evangélico. Talvez nem o Fred Wassef seria, pra você ter uma ideia do nível desse trio. Sérgio Moro, inclusive, passou muita vergonha na sabatina, mostrando despreparo e inquirindo advogado na base de fake news do Brasil Paralelos. Inclusive, perguntando se ele foi padrinho de casamento do Lula. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo, na condição de advogado. Eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula. Como é novo na firma e não pode se indispor com os senadores, Zanin manteve a calma para responder essas falácias. Mas Contarato é da casa e se vingou pelo próximo ministro, explicando para Moro por quais motivos ele é muito, mas muito desqualificado em tudo que faz. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente, é interferir diretamente na eleição de quem estava na frente
de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai fazendo isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Se tiver uma pessoa responsável no país que foi responsável por anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas, ele violou o contraditório e ampla defesa, ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios, não se soube se portar como juiz. E o senador capixaba tirou verdadeiramente o marreco do sério, que chegou a confrontá-lo cara a cara no intervalo. Mas o petista nem se abalou com aquela voz de sanfona desafinada e continuou a tomar seu cafezinho, enquanto Renan ria da cara do Boquinha de Toca CD. Finalmente aconteceu a primeira sessão com o depoente da CPMI dos atos antidemocráticos. Na última terça-feira, 20 de junho, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, prestou o depoimento para os parlamentares, que inclusive erraram de forma unânime o nome do cara, que foi chamado de Silvanei, Silvionei, Valdisnei e até Silvio Almeida. Eu não encontrei o trecho em que cometem o crime de trocar o nome dele pelo do ministro dos Direitos Humanos, mas juro que vi e vocês precisam acreditar em mim. Desnecessário dizer que, apesar de ter sido bem instruído pelo advogado cosplay de Pazuello, o Soteldo da PRF mentiu mais que o Naldo Bem em podcast. Os melhores momentos dessa sessão ficam por conta do bate-boca entre o deputado paraense Éder Mauro e a senadora maranhense Elisiane Gama. Relatora da comissão, ela precisou lembrar o Peruquinha que ele nem membro é da CPMI e que, sendo assim, o melhor era calar a boca. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Já o deputado mineiro Rogério Correia tem se destacado no Congresso neste ano por ser discípulo de Flávio Dino e apostar no deboche. Após dizer que Marcos Duval não manjava de política, mas manjava de outras coisas, agora recordou o Valdisnei, digo Silvio Ney, que a torcida Galoucura conseguiu desobstruir as estradas fechadas pelos patriotários para assistir um jogo em São Paulo, enquanto a PRF fazia vistas grossas e tratava os golpistas com um respeito que eu mesmo nem costumo receber aqui em casa. Agora, dizer que não tinha contingente, o senhor conhece a Galoucura? A Galoucura é a torcida organizada do Clube Atlético Mineiro, maior de Minas. A Galoucura saiu de Belo Horizonte, foi até São Paulo com ônibus, não trocou um tapa e retirou de lá pneus e retirou pessoas, nem tinham, não trocaram um tapa. O que tinha lá era pneus e fingimento do que estava na estrada e a Polícia Rodoviária Federal não tinha condições de tirar de lá. A Galoucura foi assistir o jogo, infelizmente o Galo perdeu e voltou. Então não é possível que uma torcida consegue fazer isso e a Polícia Rodoviária não consiga. Não cola essa de que vocês fizeram os esforços para retirar quem estava lá. Pelo contrário, assim como o Exército não quis retirar quem estava em frente aos quartéis. Mas o melhor foi a insistência de Rogério Carvalho, Érica Hilton e Henrique Vieira ao lembrar que, mesmo com todas as tentativas de impedir eleitores nordestinos de chegarem às sessões de votação e mesmo com toda a inação da PRF contra os golpistas, a real é que a realidade é uma só. Bolsonaro foi derrotado. Foda-se. Porque no dia da eleição, eu como candidato tive que pedir ajuda e auxílio do Ministério Público Eleitoral para desobstruir as rodovias, porque os eleitores não conseguiam chegar a seus locais de votação. E não foi num ponto só não, foram em vários pontos das BRs, que não são muitas no nosso estado. De fato, é um escárnio o que ocorreu no Brasil e é claro que há indícios fortíssimos de que houve, sim, interferência. Dito isso, numa tentativa de contextualizar o povo brasileiro para que não se caia nas mentiras que são trazidas a esta CPMI, o governo não tem a pretensão de tentar trazer a pancha de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. O que ocorreu foi, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil com cada vez mais indícios claríssimos. Contra fatos não há argumento. Bolsonaro foi o primeiro presidente da nova república que não conseguiu se reeleger. Impressionante. Porque, além de tudo, foi incompetente. Não conseguiu, na margem da ilegalidade,
se reeleger. No dia 31 de outubro, diminuiu o número de agentes da PRF, diante do caos instalado nas estradas e do silêncio covarde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falando em Érica Hilton, eu gostaria de saber qual treino físico a nobre deputada paulista realiza para falar por 7 minutos sem perder o fôlego e nem gaguejar. Toda vez que eu vejo o discurso dela, eu me sinto inferiorizado. E lembro que perco o fôlego falando por 30 segundos. Espaço de tempo em que também gaguejo 4 vezes e cometo 28 erros de português. Nesta semana, ela sustentou uma fala com essa duração na Comissão da Família na Câmara, onde, como vocês podem imaginar, teve que rebater fake news sobre crianças trans, banheiro unissex, marxismo cultural e outras pautas populares no multiverso da loucura da Maresco. E cito a ex-ministra fiscal de cu alheio não de forma gratuita. O entusiasmo dela com essas pautas é tão grande que, em sabatina com Cristiano Zanin, perguntou ao futuro ministro do STF o que ele achava sobre uma proposta de 20 anos atrás que propunha diminuir a idade de consentimento para 12 anos. E eu precisava que o senhor falasse, especialmente para os defensores da infância, qual é a sua posição com relação à idade do consentimento sexual. O senhor é relativista na hora de defender o superior interesse de uma criança sendo de povos tradicionais. O senhor deixaria ser influenciado pelo relativismo cultural? Tipo, naquela cultura pode inclusive enterrar uma criança viva, pode inclusive ter um estupro coletivo. Eu preciso fazer essa pergunta porque os defensores da infância querem ouvir a sua posição. Ninguém acha nada. E o motivo é simples. Trata-se de uma pauta que absolutamente nenhum espaço da política tem sido cogitado. Virou a principal diligência da Damares para aceitar ou não o Zanin no Supremo, simplesmente porque a parlamentar tem um extravagante interesse por tudo que envolve sexualidade infantil. É impressionante. As falas podem ser muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante em um país que cresce na violência e nos abusos contra as nossas crianças, mas o que na verdade está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira, uma série de argumentos falaciosos que é preciso depois que se revisite as fontes desses argumentos para que se demonstre a comprovação daquilo que foi tratado aqui. Disseram, por exemplo, sobre mutilação em crianças menores de idade. Aqui o Conselho Federal de Medicina diz que o tratamento de hormonioterapia não pode ser aplicado em adolescentes menores de 16 anos e as cirurgias de redesignação sexuais aplicadas em pessoas menores de 18 anos. Logo, não existe mutilação em criança, não existe mutilação em adolescentes. Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente e ainda digo mais, atrelam a transexualidade à necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Ninguém precisa passar por cirurgia de redesignação sexual para ser transexual ou travesti. Isso é uma consequência levada a determinadas características que pode ser ou não ser a escolha de uma pessoa transexual e travesti. Então, de fato, o tempo é muito curto para que a gente possa explorar os absurdos que aqui foram tratados. O que eu vou falar parece um clichê, só que é preciso reportar os fatos. Esta tem sido mais uma semana péssima para Marcos Duval. O senador capixaba foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, no seu gabinete, justamente no dia em que completava 52 anos. A coincidência de datas, aliás, virou uma lamentação do Manja, que acredita que Xandão preparou essa festinha surpresa de forma deliberada para tirar uma onda com a cara dele. Eu não sei se foi, mas caso seja verdade, o ministro tá de parabéns pelo senso de humor refinadíssimo. A batida policial era só o início do inferno astral do Mike da SWAT. Após a Polícia Federal revirar a casa dele em busca de documentos que comprovem a participação em uma tentativa de golpe de Estado e só ter encontrado um HD de 1 TB com fotos de Flávio Dino em trajes sumários, a esposa do político pediu divórcio. Com o nome de vilã de novela da Televisa, Brunella Poltronieri avisou que estava metendo o pé e que até suportaria uma marido preso, mas jamais aguentaria viver com um parceiro cujo histórico de buscas consiste em Dino pelado nu, Flávio Dino sunga, Dino da família Dinossauro Hentai. Ok, admito que apenas imaginei esse diálogo, mas apostaria milão no Bete Goulart, que foi por aí. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa.
Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. O delegado da Federal me falou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Se não bastasse tudo isso, Rogério Correia pediu para que ele fosse excluído da CPMI, pois é um dos investigados. Essa questão de ordem diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco, o senador Marcos Duval. No nosso entender, isso configura conflito de interesse direto, que inviabiliza a devida apuração dos fatos, que é objeto de investigação pelo Congresso Nacional. O pedido nem precisou ser aceito. Na sessão de 20 de junho, o Manja passou mal, foi pro ambulatório e pediu para sair. Parece boa notícia, mas saibam que no lugar dele entra o palestrinha com voz de locutor de açougue. Sim, falo do rondoniense Marcos Rogério, vulgo Champatinho e Lagarto. Atentai, Brasil! Vai se criando uma narrativa. Em uma das vezes que entrevistamos Sâmia Bonfim, questionamos se ela poderia contar um pouco sobre a atuação de Daniel Silveira na Câmara. Só que a deputada admitiu que nem sabia de quem a gente estava falando. Sim, um sujeito de 2 metros e 150 quilos, que parece um boi de terno, havia passado completamente despercebido da parlamentar. E por um motivo óbvio, como não está no Congresso apenas para fazer VT pro TikTok, Sâmia não perde um minuto da vida se importando com os limítrofes que frequentam as casas legislativas. Postura que está correta. E nesta semana, de novo, mostrou que o seu objetivo é desmascarar a tentativa funesta de criminalizar o MST, que acontece nesse momento numa CPI que talvez seja uma das mais bizarras e sem propósito que já vi acontecer. Após uma fala que mostra como os fascistas querem transformar o movimento em algo socialmente inaceitável, ela foi interrompida por um elemento dos subterrâneos de Brasília, que após a audácia teve que ouvir a real de Sâmia. Não falei de você, nem te conheço. E pelo histórico da Sâmia, eu acredito, dificilmente ela perderia tempo decorando o nome de tanto panaca. É um absurdo o deputado que me antecedeu querer justificar a convocação do Stedley a essa CPI por ele ser alinhado à ideologia de esquerda socialista, por reivindicar processos revolucionários. Desde quando isso é crime no nosso país? Ou desde quando isso é justificativa para se convocar alguém para qualquer CPI? Aliás, se fosse alguém que publicamente defende políticas que comprovadamente atacam o povo brasileiro, eu seria a primeira a dizer que essa pessoa tem que ser indiciada, tem que ser convocada, mas aqui se trata de pessoa que reivindica métodos de luta que, inclusive, estão previstos na Constituição Federal. Eu não falei nada de esquerda e direita aqui, fui acusado injustamente. Eu falei que o líder... Ninguém falou de você, querido. Eu falei de outro deputado, eu nem sei quem é você. Você sabe o que é monarquismo cultural? Trata-se de um fenômeno em que cidadãos muito indignados emitem opiniões a respeito de todos os assuntos possíveis, mesmo sem ter conhecimento sobre absolutamente nada. Monarque, por óbvio, é o principal representante desse movimento, que também pode ser chamado de burrismo orgulhoso em algumas regiões do país. Nos últimos dias, quem ainda não compreendia entendeu definitivamente porque o apresentador de podcast é uma referência nesse assunto. Em falas que não duram mais de 1 minuto, ele encontrou inúmeras maneiras estúpidas para ser processado ou parar na prisão, como quando acusou o Flávio Dino de ser apenas um gordola que não aguenta correr 100 metros e nem viver numa floresta com leões. Eu vou ignorar o fato do habitat de leões não ser a floresta, pois quero focar num outro ponto. Para Monark é inaceitável que Dino seja tão poderoso pelo simples fato do ministro ser gordo, como se por sua vez Monark fosse um muso fitness com apenas 8% de gordura corporal. Esse gordola quer te escravizar. Você vai ser escravizado por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura 1 segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros. E você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre, e você vai ser o escravinho dele. É isso que você quer? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta?
Outro alvo dele é Xandão. Como o ministro já decidiu que esse cabaço não vai continuar a espalhar mentiras e nem fazer apologias a crimes na internet, Monark tenta convencer a todos em seu programa que o exército poderia prender o ministro. Mas até hoje ele não encontrou um que concordasse com a sua teoria imbecilizada e imbecilizante. Resultado, comprou o pacote completo dos fascistas brasileiros, foi abandonado, vai ser preso e ainda acredita que será mártir na cadeia. Agora ouça a minha dica, camarada. Você não vai virar herói. Vai sim é tomar tapa na cara todo dia, lavar cueca da malandragem, reabastecer o estoque de Marlboro, esconder celular na bunda em revista e dormir na praia com a cabeça pro boi. Mas eles tinham que não aceitar o ministro passar por cima da Constituição. Não dá, ninguém devia aceitar isso. Porque quando o ministro passa por cima da Constituição, ele está efetivamente dando um golpe na República. É um golpe. Quando você não respeita a Constituição, você está livre para fazer o que você quiser. A Constituição é justamente aquilo que limita o poder do Supremo. Deveria ser. Quando não é mais, não tem mais nada que limita o poder do Supremo. Mas então não a gente entra numa ditadura. Mas não são as Forças Armadas que têm que fazer isso. Mas quem vai fazer então, cara? O Senado e a Câmara. Há personagens realmente inacreditáveis no folclore político brasileiro. Entre eles, um que dificilmente deixará nosso top 10 histórico é Padre Kelmon. Eu tava lá na igreja dele. Agora sou o padre também. Você tava na igreja do Dom Nectários? Vou trazer uns dízimos. Vai trazer uma graninha aí? Só te tá ficando caro. Candidato à presidência pelo PTB em 2022, ele se tornou automaticamente numa figura interessante, porque nem sequer é um padre de verdade. Se já não bastasse andar por aí de batina por livre e espontânea vontade, ainda arranjou um sósia para reforçar essa pataquada durante a campanha do ano passado. E o coitado foi apedrejado por crianças em Bauru enquanto rodava a cidade na caçamba de uma saveira. Mas a vida do verdadeiro Padre Kelmon não se distingue desse tipo de humilhação. Há pouco tempo, ele inventou que Soraya Tronic havia pedido perdão por tê-lo chamado de padre de festa junina em um debate. O que a senadora sumatogrossense desmentiu de bate-pronto. Kelvin tentou então arranjar um jantar com a parlamentar, que obviamente tem mais o que fazer e se recusou, né? Mas o que parecia uma tentativa de aproximação até com nuances românticas pode ter sido motivado apenas pela fome mesmo. Nesta semana, Kelmon foi flagrado como penetra no almoço promovido pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O PTBista foi barrado e orientado a ficar na parte externa onde os assessores almoçam. O que garantiu que o padre, provavelmente sem nenhuma festa junina para celebrar neste mês, conseguisse filar a boia na faixa. Pelo que vemos, muito além de prisão, o abandono do Jair tem causado outro problema em seus correligionários: insegurança alimentar. Mas não se preocupe, Padre Kelson, que Lula já prometeu que vai tirar o Brasil do mapa da fome. Padre Kelmon, o grande amigo, o padre de festa junina, eu queria te perguntar, padre, o preço da gasolina agora, o senhor está gostando? Eu queria dizer a vocês o seguinte: estudem, leiam, entendam a história do Brasil e vocês vão ver que nós estamos vivendo num governo usurpador. Valeu, padre. Aqui é PT, padre. Aqui é Lula. Precisamos nos converter à verdade. Tá todo mundo caindo, padre. Um abraço. No Brasil, uma tendência nunca vai mudar. Se um político de direita bate tiro de meta com um Lulu da Pomerânia, dá rasteira em uma idosa, chuta a barriga de uma grávida, mete um carrinho em um homem amputado e rouba todo o orçamento da cidade em que é prefeito, você vai precisar procurar até nas profundezas do inferno qual é o partido dele, porque isso será omitido nas matérias. Agora, se alguém da esquerda solta um barro e não dá descarga na Câmara, vira notícia com o seu partido em destaque na manchete. E às vezes, mesmo quando a esquerda não tem relação com a história, é incluída na notícia mesmo assim, porque é um vício que a imprensa precisa de rehab para evitar. Na Globo News, Jorge Pontual relacionou o governo federal com um projeto imobiliário de Campinas que produz casas de apenas 15 metros quadrados. Mas o jornalista se deu mal e foi desmentido ao vivo por Lula, que tratou de deixar claro que a ideia estapafúrdia era da prefeitura da cidade, hoje comandada por Dario Saad, do Republicanos. Eu tenho um nome para esse projeto infeliz. Minha Casa Não É Vida. A Eliane, você pediu para falar? Por quê? Por quê? Porque nós temos um telespectador ilustre hoje. O presidente Lula está assistindo o Em Pauta, né? Tá lá em Belém. Boa noite, presidente. Boa sempre bem-vindo aqui no nosso programa. E o presidente pediu para a assessoria dele
fazer um pedido para a gente. Não é uma correção, uma ratificação, mas ele faz questão de enfatizar que esse programa dessa casinha é um programa de Campinas. Não tem nada a ver com a União, não tem nada a ver com o governo federal e muito menos com Minha Casa Minha Vida. A checagem ao vivo deixou um climão no estúdio, mas para o presidente serviu como uma oportunidade para ele usar espertamente o episódio como propaganda política, anunciando dias depois no Pará que as novas unidades do Minha Casa Minha Vida serão muito maiores e melhores que as de Campinas. Ontem eu vi na televisão a cidade de Campinas, que é uma das cidades mais ricas desse país. O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá com 7 pessoas. Imagina 15 metros quadrados para uma família. Ou seja, significa que esse prefeito não entende de pobre. Significa que esse prefeito não é um cara humano. Significa que esse prefeito acha que pobre tem que ser tratado como se fosse uma coisa qualquer e não como um ser humano que merece respeito. Nós estamos construindo cada agora. As nossas casas, elas vão ter 41 metros quadrados. As nossas casas, se for apartamento, vai ter uma sacadinha para a pessoa poder tomar um ar livre e fazer outras coisas. Agora, vale lembrar que essa mesma Globo News que estava criticando, e com razão, esses cubículos campineiros, costuma mostrar matérias elogiosas sobre cativeiros disfarçados de kitnets que estão cada vez mais comuns em grandes cidades e são construídos justamente pelos principais patrocinadores do canal. A hipocrisia é sempre linda de se ver. Bolsonaro deve ficar inelegível em breve. E quem sabe, se tudo correr bem, ser preso e nunca mais ocupar nenhum cargo público. Ele sabe do risco que corre. Tanto que, pela primeira vez na história, desmentiu uma fake news que havia acabado de compartilhar. Em um encontro com puxa-sacos e aspones do PL, o excrementíssimo garantiu que a vacina da Pfizer era produzida com dióxido de grafeno, que afetaria os órgãos reprodutivos masculinos e femininos. O bicho é tão loroteiro que garantiu ter lido essa informação na bula da medicação. E mesmo parecendo absurdo demais, não foi desmentido por ninguém, nem pelo senador astronauta, que é um típico cidadão que prefere se fingir de morto para continuar a se dar bem na vida. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ver que ele tem lá, o testículo e o ovário. Tá? Eu li a bula. O próprio Jair veio a público em seguida, afirmar nas redes sociais que havia mentido e até pediu desculpas. Uma atitude estranhamente nobre para um saco de estrume como ele. Só que Flávio Dino está saturado de fascistas que falam as maiores atrocidades possíveis e em seguida se desculpam de forma esfarrapada para tentar amenizar a situação. E tratou de lembrar que espalhar esse tipo de mentira ou ameaçar deslocar a mandíbula do Lula não se encaixa com mera discordância, e sim como ameaça e produção de fake news negacionista. O bom é que ele já está esperto sobre como funciona a fabriquinha de mentiras do Zap e tratou de deixar claro, para evitar cortes descontextualizados no futuro, que quando disse sobre deslocar a mandíbula do Axel Grael, tratava-se apenas de um exemplo. Porque, né, vai saber. E esse projeto sobre fake news, desinformação, é muito importante, porque nós vimos ontem, anteontem, autoridades, agentes políticos ainda falando que vacina faz mal. Depois se retratou, mas falou. Nós estamos vendo, em relação à juventude de um modo geral, ainda a difusão de uma cultura da violência. E por isso, essa é a razão pela qual nós estamos priorizando essa ideia de uma nova lei brasileira que consiga fazer com que a internet funcione melhor. Não se trata de censurar, mas se trata de combater crime. Nós não estamos tratando de opinião. Você dizer, o prefeito Axel é bom ou ruim, isso é uma opinião. Agora, de você dizer, eu vou quebrar a mandíbula do prefeito Axel, isso não é opinião, isso é incitação a crime. E quero frisar para que não haja fake news. Eu não quero quebrar a mandíbula do prefeito Axel, né? É importante dizer isso porque amanhã pode sair essa notícia.
Eu me banho diariamente nas lágrimas dos bolsonaristas. Após a derrota do mito, eles passam o dia procurando, em vão, descredibilizar o novo governo. Tudo pode virar motivo. Um aperto de mão indelicado entre Lula e um indígena se torna instantaneamente num crime com a mesma dimensão de um campo de concentração. Uma visita de Flávio Dino a uma favela transforma o ministro automaticamente no rei do crime do Rio de Janeiro. Aliás, toda notícia que envolve favelas serve para mostrar que eles nem disfarçam mais, que consideram que todo e qualquer morador desses espaços são bandidos. Prova disso foi um vídeo publicado por Aniele Franco, ministra de Igualdade Racial, andando de moto sem capacete no Complexo da Maré. Com a viralização do conteúdo, além dos clássicos comentários que ferem a Convenção de Genebra, os bolsonaristas choraram copiosamente porque ninguém estava criticando a falta de capacete da mesma forma como criticavam o mito nas cornociatas. Amigos, eu nem vou explicar porque essa comparação não faz sentido. Só vou pedir para que quem está reclamando experimente entrar numa favela do Rio de Janeiro de capacete. Depois, se conseguir, volte aqui para nos contar a experiência, tá ok? E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, gostou do meu óculos, é que eu tô com um probleminha no olho, eu não queria que vocês passassem por uma situação constrangedora e um pouco nojenta. Me ajude a tratar do meu olho, a não perder o olho aqui. Tem os nossos apoios, que você pode nos apoiar no Apoia-se, no Pix, no PayPal e na conta corrente. O Apoia-se é o melhor deles, que é recorrente, você vai todo mês pagando ali 5, 10, 20, 30 reais, quanto você puder, é muito bem-vindo. Obrigado a todos que nos apoiam, são mais de 4.000 pessoas entre o Apoia-se e o Seja Membro, que é o botãozinho aqui no YouTube, que também é super fácil de você nos apoiar mensalmente. Nos siga também nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses ainda que fica fazendo fake news por aí, tanto de direita como de esquerda, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.